Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. E o elenco do esporte segue se preparando, visando o jogo contra o CRB na próxima sexta-feira, 9h30 da noite na Ilha do Retiro. Só que essa preparação sofreu um pequeno atraso, porque por conta das condições climáticas, na verdade, lá em São Luís do Maranhão, o voo do esporte foi atrasado. E a delegação chegou eles hoje. Eles não ficaram lá não, né? Não. Eles iam voltar prontamente para o Recife. Só que aí o voo do esporte teve uma mudança por conta das condições climáticas lá em São Luís. Só que eles já chegaram aqui à capital pernambucana, já está tudo certo. Mas permaneceram no aeroporto? Permaneceram em São Luís. Eles foram para uma academia fazer um trabalho regenerativo, fizeram um trabalho interno, diferente do que seria o trabalho no CT, né? Mas os jogadores não ficaram parados. Regenerativo para os atletas que jogaram mais de 45 minutos. O restante do elenco também participou da atividade da academia, mas com um pouco mais de intensidade. E aí sim, com todo mundo aqui no Recife, iniciou de fato essa preparação como planejada para o jogo contra o CRB na próxima sexta-feira. Para essa partida, Ed, o esporte, e aí é o primeiro tema que a gente vai abordar, pode ter os retornos de Fabinho, Igor Cariús e Fabrício Daniel. Fabinho porque... Jorginho ainda não? Esse é o ponto que eu vou chegar. Fabinho porque vem no processo de recuperação já há alguns meses. Igor Cariús, a questão do joelho não foi tão séria quanto a gente imaginava. E o Fabrício Daniel que vem se recuperando de um entorse no tornozelo também já há algumas rodadas. Jorginho segue no DM. Jorginho segue no departamento médico. Ele sequer foi levado para a transição física. Isso é um indicativo ruim. Se a gente for pensar na utilização do atleta para o jogo de sexta-feira, isso é um indicativo ruim, certo? E já dá a entender que o Jorginho ainda não vai estar pronto para o jogo contra o CRB. Porque se hoje, terça-feira, ele segue no DM, é difícil pensar que ele vai passar quarta, quinta na transição física e já vai ter condição de jogar sexta. Então, fica complicado de imaginar o Jorginho ser utilizado na sexta-feira. Então, tudo indica que o Jorginho vai para o sexto jogo no DM do esporte. Uma lesão na coxa muscular. O DM não revelou qual foi o grau da lesão, mas é uma lesão muscular que tira o Jorginho do sexto jogo com o Sport Clube do Recife. Número que impressiona, né, Ed? Impressiona, né? Porque se estendeu muito essa lesão do jogador e se estendeu muito também a ausência dele nesse time do esporte. Agora, vejo com muito bons olhos e com muito otimismo o retorno de Fabinho. Isso. Um jogador que eu considero possível fundamental. Retorno, né? Possível retorno ainda, né? Isso. Mas se voltar, vai ser uma volta fundamental para esse meio de campo do Sport Clube do Recife. A gente já comentou isso aqui em programas anteriores, fala-se muito do Jorginho e fala-se pouco dessa ausência de Fabinho. Fabinho, para mim, é tão importante quanto, se bem que são dois posicionamentos diferentes dentro de campo, né? Um mais criativo, no caso do Jorginho, só que o Fabinho consegue fazer as duas coisas, né? Ele é bom de desarme, de roubada de bola, é bom de criação, né? de transição. É um jogador, na minha opinião, mais completo. Mas é tão importante quanto o Jorginho, né? Mas ele já pode voltar para esse jogo de sexta-feira contra o CRB. E aí, Ed, vem um assunto de anúncios que o esporte fez no dia de hoje. O esporte confirmou duas contratações no dia de hoje, né? A do Felipe, que a gente já vinha trazendo aqui na Rádio Jornal desde a semana passada em primeira mão, Felipe Ferreira, volante de 29 anos, e finalmente confirmou a contratação do Diego Souza. Por que demorou tanto? Porque a delegação, a maioria dos diretores e também o pessoal da preparação física que faz os exames médicos, estavam todos em São Luís. Teve esse atraso no voo e aí só vieram para o Recife no dia de ontem, né? Final do dia de ontem, enfim, nesse início de semana, fizeram os exames e assinaram um contrato com o Diego Souza. Por isso que houve essa demora. Mas o jogador não está parado não, o Diego vem trabalhando em 2 períodos desde o sábado passado, 2 períodos no sábado, no domingo, ontem e hoje também, lá no CT José de Andrade Médici. E os exames apontaram normalidade, totalmente recuperado da lesão do menisco. É só uma questão agora de preparação física, de 20 dias aí com o DM, com a preparação física do esporte, fazendo um trabalho intensivo para que ele volte a ter condições de jogo, volte a ser utilizado, volte a ser relacionado, na verdade, para ganhar os primeiros minutos com o técnico Anderson Moreira. Mas anunciado Diego Souza, anunciado Felipe, e ambos regularizados, tá? Então, já existe a expectativa de que pelo menos o Felipe possa ser relacionado para o jogo contra o CRB. Felipe vinha em atividade? Sim, no Goiás.
Ele estava no Goiás trabalhando normalmente. O último jogo dele foi em junho, mês passado, mas não estava parado, não vinha de lesão, nada. Ele só não estava sendo utilizado. Então o empréstimo do jogador foi repassado ao Sport, ele pertence ao Fortaleza, o empréstimo foi repassado ao Sport e ele fica até o final da Série B do Brasileiro. Então é um jogador que já pode ser utilizado. A questão aí vai ser só entrosamento, ele entender uma maneira de jogar do Sport, mas já vira opção para o jogo de sexta-feira sim, o volante Felipe regularizado, assim como o Diego Souza, que só vai ser utilizado mais para frente, talvez na reta final da Série B. Bom, então diante dessas pendências, melhor deixar as previsões do time para um pouquinho mais adiante. Né? Não vamos pensar no time agora não. Lá para quinta-feira, amanhã a gente já deve ter uma ideia, mas quinta-feira certeza a gente já deve ter uma ideia de time do Sport para esse jogo de sexta-feira. Ontem, Boris abordou um assunto aqui com você, Ed, sobre o Peglo, não foi? Estava escutando em casa. Eu continuo achando essa história estranhíssima. Pois vamos repassar as informações que a gente teve para depois chamar nosso convidado. O Peglo chegou ao Sport com uma punição por ter sido expulso do jogo da penúltima rodada do campeonato ucraniano defendendo o Dnipro. Foi uma confusão generalizada aquele jogo e o Peglo foi expulso. O Sport, quando contratou o jogador, sabia que existia uma punição contra ele. Não sabia a quantidade de jogos, mas sabia que era de 8 a 12 jogos. Não sabia se eram 8 ou se eram 12, mas sabia que existia uma punição. E mesmo com uma recomendação não, com um alerta do jurídico, o jurídico dizendo, tem essa questão, a gente não sabe ainda ao certo, a contratação do Peglo foi bancada. E quando houve a questão da documentação, o Peglo chegou aqui no Brasil para fechar com o Sport teve acesso a essa documentação, a essa punição de 8 jogos. O Sport poderia ter voltado atrás na contratação naquele momento, mas não fez isso por convicção no atleta. E também por acreditar que existiria a possibilidade de reversão da pena para uma pena alternativa. Coisa que era comum aqui no Brasil. Só que deixou de ser comum a partir do momento que se deflagraram as operações de investigação contra manipulação de resultado por apostas esportivas. Então, há uma recomendação da FIFA para o STJD para que essas punições internacionais não sejam mais convertidas e sim cumpridas. O Sport lutou contra isso até o último final de semana, tinha recebido a liberação do vice-presidente do STJD, mas essa liberação foi cassada pelo Perdiz, que é o presidente do STJD hoje. Então o Peglo tem que cumprir mais 3 jogos de suspensão para completar esses 8 que ele tem de punição recebida na Ucrânia. Ele só vai estar à disposição lá para metade de agosto. Dia 11 de agosto contra Tombense. Pois é. Dia 11 de agosto contra Tombense em Muriaé. Aí o Peglo vai estar à disposição. Eu não bancaria, a não ser que eu tivesse plena convicção de que é um jogador imprescindível para o meu elenco. Esse é o ponto. Assim, se há tanta convicção, se há essa convicção de fato de que é um jogador que chega para ajudar, não acho que o Peglo vai resolver não, tá? Mas resolver, que eu digo, é chegar, titular, fazer gol pra caramba e ser o cara da Série B. Não acho que isso vai acontecer. Mas eu vejo nele potencial sim para ser um jogador para ajudar o Sport. Mas se há tanta convicção nele, se existir essa convicção toda, eu entendo o Sport ter bancado a contratação. Mas penso igualzinho a você, Ed. O Sport precisaria de reforços para o agora. De todo jeito, o Peglo chegou, está aí, só vai poder ser utilizado daqui a 3 rodadas e o Sport vai ter que arcar com isso. Pois é, isso me dá a condição de imaginar que não bancaria esse jogador. A não ser realmente, repito, que fosse um jogador imprescindível para o meu elenco, daqueles que você não pode abrir mão e que valeria a pena esperar 1 ou 2 meses por ele por causa dessa punição. E aí o Sport, aliás, já fez isso esse ano, né? Uhum. Esse ano o Sport, quando contratou o Filipinho, sabia que ele precisava de uma cirurgia. Isso. Ele passou pelo menos 3 meses sem poder ser utilizado. Valeu a pena? Não sei, ainda tenho minhas dúvidas se valeu a pena esperar 3 meses pelo jogador. E não dá nem para dizer que foi um erro. Porque seria um erro se o Sport não soubesse da punição. Foi uma escolha. Ele fez uma coisa. O Sport fez uma escolha. Uma convicção de que o jogador merecia ser bancado. Isso, o Sport fez uma escolha. Não foi tipo assim, poxa, nós erramos, a gente não sabia da punição. Não, o Sport sabia e mesmo assim seguiu em frente. Então existia uma convicção. Ele teve condição de voltar atrás e não voltou. Bancou o jogador. E quem confirma toda essa história pra gente é o Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport,
que ontem participou do Cast FC, comandado pelo grande Rodrigo Raposo, nosso colega de imprensa, e ele explicou essa questão do Peglow com mais detalhes, confirmando inclusive essa história que a gente publicou ontem. O Peglow estava emprestado pelo Internacional no Dnipro, né? Um jogador que a gente já vinha monitorando. No início do ano a gente teve algumas conversas e acabou que ele foi para a Ucrânia, né? E a gente continuou monitorando e vendo como estava sendo a temporada dele. O Peglow foi expulso na penúltima partida, se não me engano, né? E quando a gente começou as conversações com o Internacional, a gente sabia que tinha uma punição, tá? O que a gente não sabia e não tinha total ciência era da quantidade de jogos, se eram 8, se eram 10, se eram 12, porque em função da pouca informação e o momento que aquele país vive de guerra, a gente fazendo alguns contatos, eles não passavam informação. Nós sabíamos que ia vir no ITC, que é o transfer, que é o TMS, né, que é o momento da transferência internacional, que é o sistema que faz essa transferência, ali viria, ou não, a punição. E a Federação Russa informou que viria uma punição de 8 jogos. E a gente recebeu, e sabíamos dessa punição no momento que foi feita a transferência do TMS para poder fazer o processo de bid. Várias jurisprudências desses casos, né, de transferência internacional com jogador com algum tipo de punição, em várias jurisprudências conseguiu a reversão, né? Então a gente tinha, vamos dizer assim, uma positividade jurídica no caso. Sim, a jurisprudência de algo que já aconteceu. Exato. Então a gente tinha uma certa, não vou dizer segurança, mas algo positivo que poderia acontecer, mas a gente sabe que vai para decisão de juiz e tribunal, enfim, é algo que teria que ser feito, né? Um processo teria que ser feito. Mas assim como o Filipinho, a gente tem total convicção no jogador e contratamos o jogador sabendo que teria não 8, 7, porque uma ele já cumpriu lá. Tá. Então ele tem condição contra a Tombense. Mas veio, a punição estava no ITC e nós fomos para o STJD, na qual tem um novo presidente lá, e pedimos essa conversão. E no primeiro momento não saía a decisão. Então todos esses jogos que ele foi, acho que foi o primeiro jogo, ele estava no... Nós levamos ele para a Goiânia, né? Era a expectativa que o STJD desse a conversão, liberasse, acabou não dando e nem deu a decisão. Pediu mais informações para a CBF. Esse processo se alongou um pouquinho mais e no sábado tinha saído uma liminar do vice-presidente do STJD, mas acabou sendo cassada pelo presidente. A decisão é essa. Houve uma mudança de entendimento com toda essa jurisprudência em função dessas situações das apostas. Se não me engano, teve o caso do Bauerman. O Bauerman foi transferido para um time da Turquia, e a CBF pediu para a FIFA, ou entrou em contato, enfim, não sei como é que foi esse processo, que esse jogador cumprisse a pena, né? E aí eu sei que parece que tem algum convênio, alguma coisa que foi feita entre CBF e FIFA, que a partir de agora, desse momento que o Peglow chegou, mudou esse entendimento, que tem que cumprir. Então por isso que não foi dada a conversão para esses jogos. Mas nós tínhamos sim consciência que ele tinha uma punição. A gente foi saber o número de jogos efetivamente no TMS, quando chegou o TMS. A gente podia naquele momento dizer não queremos mais, antes de colocar ele no bid, mas a gente apostou que a gente, na nossa convicção do jogador, e que ele pode nos ajudar, né? E também no momento positivista de jurisprudências, que nesse momento mudou. Pronto, tá então o Jorge Andrade confirmando basicamente a história que a gente colocou e dando detalhes sobre essa questão do Peglow, que é jogador do esporte, está no esporte há algum tempo, mas não pode ser utilizado por conta dessa punição que ele recebeu no futebol ucraniano, Ed. Pois é, o esporte assumiu o risco e vamos esperar o que é que vai dar Peglow nesse time do Esporte Clube do Recife. Jogador que o Anderson já falou em coletiva que ele é muito função no ataque,
Ele pode atuar tanto pelos lados de campo como também por dentro. Ele até disse, né, o Anderson, que no jogo contra o Atlético Goianiense existia uma expectativa de que o Peglo fosse liberado, como o Jorge Andrade acabou de falar nessa sonora que a gente colocou, e ele trabalhou um time do Sport com o Peglo titular na função de Jorginho. Então, isso faz pensar também em questão de mercado, Ed. Faltam 8 dias para a janela fechar. O Sport tem 5 contratações, né? Peglo, Alan Ruiz, Diego Souza, Felipe, estou esquecendo de mais alguém, e do Michel Lima. O Sport tem 5 contratações. Eu imagino que o Sport deve buscar mais um nome. E seria um nome para os lados de campo no ataque. Porque pensa comigo, o Sport pelo lado esquerdo tem um dono da posição, digamos assim, que é o Juba. Só que o Juba tem prazo de validade. Quer queira ou quer não, o Juba vai embora no final do contrato. Já deixa de ser jogador do Sport na reta final da Série B. Do lado direito, o Sport vive de bons momentos do Edinho, bons momentos do Labandeira, mas uma inconstância muito grande desses 2 jogadores. Então, imagino que o Sport, se for voltar ao mercado para trazer uma 6ª contratação, seria um atacante de lado de campo. De forma prioritária, um atacante para o lado direito, né? Acho que o Michel fez uma estreia interessante contra o Sampaio, mas foram poucos minutos e pouca coisa para a gente... Tempo, né? Pouca coisa... Acho que você concorda comigo, né? Você estava no jogo comigo. Fez movimentações interessantes, mas é pouca coisa para a gente dizer o impacto do Michel no time. Deu uma movimentação melhor no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi muito ruim, né? O primeiro tempo do Sport foi muito ruim. Isso. Segundo tempo, agora ele teve muito pouco tempo para entrar. Ele entrou o quê? Ali por volta dos 20 minutos, não foi? Ele teve uns 20 minutos em campo, 20, 25 minutos. Muito pouco tempo. Mas ainda assim, achei que ele foi bem. Acho que deixou uma boa impressão nessa estreia. Quero ver mais do Michel. E o Anderson deve colocar ele aos poucos. Mas aí imagino que o Sport vai buscar mais um atacante do lado de campo. Possa ser essa a grande mira do Sport nessa contagem regressiva da janela de transferências. Ok. Quem não está jogando bem ainda é o Juba, né? O Juba teve essa queda de produção e ainda não voltou a ser o Juba que a gente conhece. Às vezes eu fico pensando o seguinte, Antônio, o Bahia tentou tirar Juba mais rapidamente para não esperar o término do contrato, que é no final de agosto. Tentou tirar com um valor de 4 milhões, não foi? Foi, 4 milhões. 4 milhões de Sport, não aceitou. Será que valeu a pena isso? Deixar de lado esses 4 milhões para Juba continuar até o final de agosto? Sinceramente, Ed, eu teria aceitado. Se eu fosse diretor, se eu fosse presidente do Sport, eu teria aceitado. Eu estou perguntando exatamente com essa intenção de dar minha opinião. Porque, veja... Eu teria aceitado. Porque existem 2 maneiras de analisar. Você ter um jogador que vem sendo determinante por mais 12 jogos na Série B do Brasileiro, 12 jogos naquele momento, né? Ah, sim. Você tem um jogador que pode ser determinante e vem sendo determinante, vem sendo importante por mais 12 jogos da Série B, ou você receber 4 milhões por um atleta que em menos de um mês ia deixar o clube. Pois é. E assim, não quero que se crie um clima de caça às bruxas, né, contra o Juba, né? Assim, crucificar o Juba quanto a isso. Até porque não justifica isso, né? Isso, não justifica. Se houve uma queda de produção, foi no time do Sport todo, exato. Não é Juba isoladamente. Não Juba isoladamente, perfeito, Ed. E outra coisa, é um jogador que não deve estar sendo fácil estar no lugar dele, não. Claro que não. Não deve estar sendo fácil, assim, porque ele está se dedicando... O conflito psicológico é muito grande. Exato, ele está se dedicando muito. A gente vê que o Juba, até pela declaração do próprio Anderson, dos próprios companheiros, ele não tira o pé de uma dividida, ele não está... Ele se esforça, corre bastante o jogo todo, vem continuando fazendo gols e jogadas decisivas. Ele deu assistência contra o Sampaio, para o primeiro gol do Filipinho. Exatamente. Ele fez gol contra o Juventude. Então, assim, essa foi a melhor jogada do Sport. Foi exato. O gol e a jogada que antecedeu o gol. Então, mesmo numa queda de rendimento individual, o Juba continua sendo um jogador importante. Mas, claramente, a gente sabe que ele não está vivendo um momento fácil na carreira dele. E há uma tendência normal de todo jogador que se encontra numa situação dessa como o Juba, do conflito aumentar na cabeça do cara e a queda acontecer, queda de rendimento acontecer. E isso aqui não é algo para o torcedor ficar na cabeça, Antônio e Edinaldo estão dizendo que o Juba estão com a cabeça no Bahia, não estão com a cabeça mais no Sport. E tá também. Mas é uma questão... No Sport como no Bahia. Era isso que eu ia dizer, é uma questão natural. Claro. Qualquer ser humano no lugar do Juba teria uma cabeça no Bahia. Teria cabeça no Bahia tranquilamente também. Os 4 milhões. Sim. Eu teria recebido. Qualquer ser humano no lugar do Juba estaria com um pouco da cabeça da atenção no Bahia, assim. Claro, lógico. Isso é evidente, não tem como a gente fugir disso. Então, eu preferiria
se fosse presidente, diretor do esporte, aceitar os 4 milhões, sabe? Eu também. E liberaria o jogo. Ok? Ok. Aí o esporte, você acaba de acompanhar aqui a terça-feira rubro-negra.